Bom dia, eu sou o CT Alex e hoje nós vamos dar continuidade à nossa disciplina de mecânica do navio. Hoje nós vamos abordar o assunto, dando prosseguimento às resistências que nós viemos estudando. Agora nós vamos falar da resistência devido à formação de ondas. Então seguindo aqui o nosso slide, né? Se a velocidade do navio é baixa, a resistência devido à formação de ondas é pequena. Então, velocidade baixa do navio, resistência devido à formação de ondas pequena. Então é diretamente proporcional. Na medida, porém, que a velocidade aumenta, esta parcela torna-se cada vez mais significativa. Tá? Eu falei diretamente proporcional, mas não é linear. É uma relação bastante complexa aqui entre a velocidade aumentando, a velocidade do navio, e a parcela, né, da resistência devido à formação de ondas. Então, quando os valores da razão V sobre L são elevados, a resistência pela formação de ondas pode superar até a formação de atrito. Tá? Depois a gente vai ver as ordens de grandeza dessas resistências. Mas essa razão aqui, né, V sobre L, ela vem do número de Froude. Né? O número de Froude é V raiz de G, né, que é a gravidade, sobre L. Né? Mas para a gente aqui, esta razão aqui, na verdade, é até V raiz de L. Tá bom? Deixa eu apagar aqui. Né? A relação, na verdade, é V raiz de L, tá? Mas ela está ligada ao número de Froude, né? Que é V raiz de G sobre L. Como G é constante, essa relação aqui fica mais usual. Em um caso que se desloca na superfície além da resultante das forças tangenciais, devemos levar em consideração a variação das forças de pressão ao longo do comprimento. Tá? O que ele quer dizer aqui? Né? Nós temos aqui um navio se deslocando. Né? Então nós temos aqui a força normal ao casco. Né? Em cada ponto, repare que em cada ponto, esta normal ela vai se alterar devido à geometria do casco. Então, em um casco que se desloca na superfície, além da resultante das forças tangenciais, né, devemos levar em consideração a variação, tá? A variação das forças de pressão ao longo do comprimento. Então nós temos estas forças normais aqui, né, que elas vão ser subdivididas, como nós vamos ver aqui no prosseguimento aqui do texto. Em qualquer ponto do casco, as forças de pressão agem normalmente à carena, neste ponto. Então a força normal age normalmente a esse ponto aqui na carena. Considerando o ponto P do casco representado na figura abaixo, podemos ver que a força de pressão F age perpendicularmente à carena. Tá? Só repetiu. A força F pode ser decomposta segundo Fn, né? Fn é essa força aqui, né, perpendicular ao plano central, e FL no sentido longitudinal. O que aconteceu? Esta força normal aqui, tá, foi separada, né, foi decomposta, né, é a melhor palavra. FN, né, perpendicular ao plano central, a esse plano aqui, e FL no sentido longitudinal. Então essa força normal foi subdividida, né, em uma força aqui, né, perpendicular ao plano central, esse plano aqui, e uma paralela aqui a esse plano central que ele chamou de FL. Tá? É claro que todas as componentes Fn se anulam em vista à simetria do casco. Já os componentes longitudinais FL variam ao longo do comprimento. O que ele quer dizer? O navio ele é simétrico, né? Então, esta força aqui, né, perpendicular, né, ao plano central, perpendicular a esse plano aqui, ela vai se anular com a de outro bordo. Né? Isso para todos os pontos da carena. Então, o que vai sobrar dessa força aqui? Vai ser esta força paralela ao plano central. Então,
as componentes, que são as componentes longitudinais, correto? Já os componentes longitudinais FL, né, variam ao longo do comprimento. Então, apagando aqui para não poluir o desenho. Então, resumindo, esta força normal vai ser decomposta, né, em uma perpendicular e uma paralela a esse eixo longitudinal, né? E essa componente aqui, ela vai se anular devido à simetria do navio. O que vai sobrar? Vai sobrar esse componente aqui longitudinal. Mas essa força longitudinal aqui, ela vai variar em todo ponto do navio, correto? Ela vai se somar ao outro bordo do navio, né? Elas não se anulam, né? Então, para cada ponto aqui, esta força, nessa componente longitudinal, ela é diferente, tá bom? A depender dessa geometria do navio. Tá? Continuando. Deixa eu apagar aqui primeiro. A resistência devida à formação de ondas é a resultante das componentes longitudinais FL. Então, essa resistência, né, ela é a resultante das componentes longitudinais FL, tá? Não se confunda com a resistência por atrito, tá bom? Essa resistência aqui, ó, devido à formação de ondas, né, é a resultante das componentes longitudinais FL, dessa variação dessa força longitudinal. Continuando. O que acontece fisicamente é que no caso de navios, na superfície, essa variação provoca ondas, tá? Então essa variação aqui de pressão, né? Esta variação de pressão aqui, em cada ponto aqui, vamos ter uma pressão diferente. Então, se o navio estiver na superfície, tá bom? Submarino isso não vai acontecer, tá bom? No submarino não existe essa resistência devido à formação de ondas. Mas se o navio estiver na superfície, essa variação de força aqui, né, ao longo do costado, vai gerar ondas, que é o que está escrito aqui. O que acontece fisicamente é que no caso de navios na superfície, a variação de pressão provoca ondas. Esta resistência é de grandeza, essa frase é importante, essa resistência é de grandeza tal que a energia gasta movendo o casco contra ela é igual à energia necessária para aumentar o sistema de ondas. Tá? Vamos entender esta frase. Qual é a grandeza da resistência por formação de ondas? Tá? Essa grandeza é igual, né, à energia gasta movendo o casco contra ela. Né, é igual à energia necessária para aumentar o sistema de ondas. Ou seja, a energia gasta, né, movendo o casco. Qual a energia que eu vou gastar para mover o casco? Qual vai ser essa resistência? Então, vamos supor que o navio esteja num mar sem ondas. Né? Mar sem ondas. Então, a energia gasta para mover esse casco, né, contra a água, né, é igual à energia necessária para aumentar o sistema de ondas. Ou seja, o navio está parado aqui. No momento que se desloca, vai formar ondas. Né? A gente vai ver depois que nós temos ondas convergentes e divergentes. Então, ó, a energia que foi necessária para mover este navio, né, a energia gasta para mover o casco, é igual à energia necessária para aumentar o sistema de ondas. Então, se a gente conseguir calcular a energia, né, desse sistema de ondas, aqui a energia é zero. Se a gente calcular a energia desse sistema de ondas aqui formado, a gente também tem a energia gasta para mover este navio. Tá bom? Espero que tenham entendido. Esta última afirmação nos conduz à necessidade de analisar os sistemas de ondas. Então, analisar o sistema de ondas. Então, analisando esse sistema de ondas, né, analisando a energia gasta aqui nesse sistema de ondas, nós podemos prever a energia gasta para fazer esse movimento do navio. Então, agora nós vamos começar a estudar esses padrões de onda.
Um ponto se deslocando na superfície gera ondas que se combinam para formar um padrão. Então, vamos ver qual é esse padrão. Segundo Kelvin, haveria dois sistemas de ondas, as transversais e as divergentes, gerados pelo ponto que se desloca em linha reta, como na figura abaixo. Então nós temos um ponto aqui se deslocando, né? Se deslocando aqui da esquerda para a direita. Então, segundo Kelvin, haveria dois sistemas de onda, a transversal. Qual é a onda transversal aqui? A onda transversal são essas ondas aqui, ó. Essas ondas aqui no sentido transversal do navio, né? E as ondas divergentes. Quais são as ondas divergentes? As ondas divergentes são essas daqui, né? Então nós temos do outro lado também, né? Dos dois bordos, né? Nós temos então, segundo Kelvin, as ondas transversais e as divergentes. As ondas transversais se deslocam na mesma direção do que o ponto que cria a perturbação, e as divergentes são irradiadas do ponto em questão, tá? Então, essas ondas transversais, elas se deslocam no sentido da embarcação, enquanto estas ondas divergentes, elas se deslocam, né, irradiadas pelo ponto, aqui, ó, tá? Geralmente no sentido perpendicular. Tá? Lembrando que esse é o padrão de Kelvin. Analisemos a figura abaixo, na qual está indicado o nível da água em repouso, apresentado pela linha horizontal. Tá bom? Então nós temos aqui, ó, a linha horizontal, né? Que é o mar em repouso. Estão indicados também a distribuição de pressão ao longo do comprimento tracejado. Então aqui, ó, é a distribuição de pressão, né, ao longo do casco. A pressão sobe, né, no ponto, ela vai descendo, né, lembrando que a pressão é inverso da velocidade, né? A pressão sobe aqui, quer dizer que a velocidade aqui é mínima, né? Aí a pressão vai caindo, aí chega aqui a meio navio, né? A pressão aqui é mínima e de meio navio para popa, né? A pressão vai subindo, sobe aqui, chega no ponto máximo e vai caindo normalmente até que o ponto, até que essa linha reta, correto? Então, esse é o tracejado, é a pressão ideal, né? Ao longo do tracejado. E o perfil real da água, né? Ao longo do comprimento. Isso aqui é o perfil da água. Repare, né? Que a pressão aqui vai subindo. A pressão vai subindo. Essa pressão subindo, ela vai puxando, né, a água para cima. A pressão está subindo aqui, a tracejada. Ela vai puxando para cima aqui, tá? No ponto aqui que a pressão vai descendo. Esse tracejado aqui. Essa pressão aqui, ó, ela é mais baixa do que a da superfície da água. Então ela puxa a água para baixo, né? Essa parte aqui puxa para cima, né? A pressão vai aumentando, a tracejada aqui, né? Ela é maior, ela vai puxando, né, essa linha cheia aqui para cima, tá? À medida que vai passando aqui, ela vai diminuindo. Nesse ponto aqui, ela puxa para baixo, tá? Aqui já formou o perfil da onda, tá bom? Esse é o perfil inicial da onda, tá? Repare que nesse desenho nós conseguimos ver bastante claro aqui, né, as ondas. Aqui, vamos ver se eu consigo mudando de cor aqui, se fica mais claro, né? Aqui, essas ondas, as transversais, né? Tá aqui, ó, nesse sentido aqui, né? E as divergentes, né? Essas divergentes aqui na ponta, né? Segundo Kelvin, esse é o formato. As convergentes, né, indo nesse sentido aqui, e as divergentes aqui na ponta, né? Na ponta aqui do cone aqui das ondas, certo? Continuando, devemos notar que enquanto a velocidade e o rumo do navio se mantiverem constantes, as ocorrências descritas não têm motivo para serem alteradas, né?
de modo que a onda transversal criada pela proa se move com o navio na mesma velocidade. Tá? Nós vamos ver que esta onda aqui, né, a onda convergente, né, ela se move com o navio na mesma velocidade, tá bom? Próximo à proa do navio, as ondas mais notáveis são uma série de ondas divergentes. Tá? Então, próximo à proa do navio, né, nós temos aqui as ondas divergentes, né? Voltando às divergentes. Então, próximo à proa do navio, as ondas mais notáveis são uma série de ondas divergentes, né? Começando em uma onda grande na proa, né? Essa onda grande na proa aqui, seguida de outras de cada lado, de uma reta inclinada com relação à trajetória da proa. Então nós temos uma reta inclinada aqui, né? Então de cada lado aqui nós vamos ter uma formação de ondas. Vou apagar aqui. Então, o comprimento destas ondas divergentes é relativamente pequeno. Então, o comprimento, né? O comprimento aqui, ó, se mede o comprimento assim, a gente vai ver como calcula, né? Ele é relativamente pequeno que em relação às longitudinais. As longitudinais aqui têm um comprimento maior do que as divergentes, do que as convergentes. Desculpa, as convergentes têm um comprimento maior do que as divergentes. Entre as ondas divergentes são formadas ondas nos dois bordos do navio, né? As divergentes formam nos dois lados do navio. As cristas destas ondas se deslocam na direção perpendicular ao movimento do navio. Então essas ondas aqui, né, se movem na direção perpendicular à direção do navio. Então, é fácil verificar que os sistemas de ondas acima descrito, formado pela proa do navio, Kelvin, né, ele estipulou essa formação de ondas, né? Eu esqueci de falar aqui, né? Deixa eu apagar aqui. Então, o estipulado por Kelvin, né, essa formação, esse modelo, né, essas retas que formam as ondas divergentes, né, está um grau aqui, ó, de 19,28 graus, tá? Então essas ondas divergentes se formam de acordo com esse ângulo aqui, tá? Sugerido por Kelvin. Então, dando continuidade, né? É fácil verificar que os sistemas de ondas acima descrito formado pela proa do navio é semelhante ao padrão proposto por Kelvin. Acontece, porém, que no navio não há um único ponto com as características de proa capaz de gerar um sistema de ondas. Outros pontos do casco também podem provocar o efeito análogo. Então nós estamos analisando, né, para o navio com uma proa simples. Com a proa simples, né, o navio vai ter esse tipo de formação aqui, segundo Kelvin. Mas o navio pode ter protuberâncias aqui, né, um casco aqui, né, no casco, então forma outros tipos de ondas, né? Então isso aqui, essas protuberâncias aqui vão ter o mesmo efeito da proa, tá? Aí o problema fica muito mais complexo. Nós vamos estudar, né, como se fosse uma proa simples, mas tendo em mente que alguma aresta aqui, né, no casco do navio, na carena do navio, pode formar sistemas de ondas diferentes, né? Porque uma protuberância aqui pode ter um efeito de proa semelhante a esse daqui. Mas não é o que nós vamos estudar, não é o nosso foco. Então, os sistemas de ondas criados neste ponto não são tão fáceis de identificar, né, quanto o de proa, em parte porque a superfície da água já foi alterada, né? Então, ó, fica mais complexo ainda. Por quê? Porque essas arestas, né, ao longo da carena do navio, a superfície da água já foi alterada. Já foi alterada pelos sistemas de ondas da proa. Assim sendo, embora um navio dê a impressão de que criou um sistema de ondas, principalmente
quando se observa a água a alguma distância da proa, há na verdade um conjunto desses temas cujos efeitos se combinam, né? Então, nesse caso aqui, nós vamos ver um tipo de ondas, né? Mas são efeitos, né? São efeitos, um conjunto, né? Um conjunto de sistemas formando ali um tipo de ondas. Então, as ondas transversais se movem na mesma direção que o navio e com a mesma velocidade. Tá? Voltando, essas ondas transversais aqui, ó, né, se movem com a mesma velocidade do navio e mesma direção. Essas ondas transversais aqui não sei se dá para ver aqui pela foto. Então, as ondas transversais se movem na mesma direção que o navio e com a mesma velocidade. Nestas condições, podemos dizer que o comprimento da onda, distância entre suas duas cristas consecutivas, é dada pela expressão, por essa expressão aqui. Isso daqui vem do estudo de ondas, né, que vocês estudaram em Física 1. Que distância é essa? A distância aqui é uma crista, e aqui é outra crista, né? Então, esse daqui é um comprimento de onda, a distância entre duas cristas, né, ou dois vales. Então, né, essa distância L0, né, é igual a 2π dividido pela gravidade vezes a velocidade ao quadrado. Esse termo aqui é uma constante, né, π, gravidade. Então, o comprimento vai ser igual a 0,0, desculpa. Deixa eu apagar aqui. 0,557 v ao quadrado. Então, o comprimento de onda é uma relação direta da velocidade. Repetindo aqui no desenho. O que eu calculei ali? Esse L0. Esse L0 é esta distância aqui. Ok? Repare que ela é igual. Se a velocidade não alterar, o comprimento de onda vai ser sempre igual. Então, a gente calculou a altura, o comprimento de onda da onda, né? Então, mas agora a altura da onda, distância vertical entre as cristas e o cavado, né, independe tanto da velocidade quanto do comprimento. Ou seja, ela não depende da velocidade e nem do comprimento. Ela é função da energia gasta na sua geração, tá bom? Então, a altura da onda, né, a gente já acha por uma outra forma. A gente acha calculando a energia gasta na sua geração, que é o que nós não vamos ver agora. O conjunto de ondas divergentes, né, agora nós estamos falando das divergentes, tem condições um tanto diferentes no que tange a velocidade e comprimento. Nestas ondas, a velocidade no sentido paralelo ao plano diametral do navio é igual à velocidade do navio. Tá? A velocidade do navio está aqui, da esquerda para a direita. Então, esta velocidade aqui, ó, paralela, né, ao que ele chamou aqui de plano diametral do navio, que é este plano aqui, né, esta velocidade paralela aqui, ela é igual, tá bom? Mas as ondas transversais estão nesse sentido aqui, tá? A velocidade está nesse sentido aqui, tá? Para que esta situação seja mantida, é necessário que o ponto zero da figura, né, este ponto aqui, da onda divergente, se desloque na direção do movimento do navio com a mesma velocidade deste. Então, esta velocidade aqui é igual a do navio, né? Esta velocidade aqui, que a onda está se movimentando, né, é V cosseno θ. Aqui está pequeno, não sei se vocês dá para enxergar. Essa velocidade aqui é V igual à velocidade do navio. Tá? A velocidade efetiva da onda é essa velocidade aqui. Né? Aqui nós temos um θ. Então, esta velocidade aqui da onda divergente vai ser V', né, que é essa velocidade, é igual a V cosseno de θ. Né? Então, nós temos a velocidade da onda divergente. Qual o comprimento de onda desta onda divergente? Lembra que eu falei que é menor do que a onda convergente? Então, mesmo princípio de onda. Essa velocidade linha vai ser igual a 2π g, né, V
cosseno de θ, né, ao quadrado. Então esta vai ser a velocidade da onda divergente. Então continuando. Para que esta situação seja mantida, é necessário que o ponto zero da figura da onda, né, já li, divergente se desloque na direção do movimento do navio com a mesma velocidade deste. Então esta vai ser a velocidade da... Desculpa, aqui é o comprimento de onda, né? Aqui é o comprimento de onda, L0', tá? Esta velocidade aqui é a velocidade da onda divergente. Então, continuando, verificamos que a velocidade do trem de ondas divergente medida na direção das cristas das mesmas é, né, foi o que eu fiz no slide anterior, sendo θ o ângulo que as cristas das ondas divergentes fazem com a direção do movimento do navio. Então esse θ aqui, ó, é o ângulo, né, que as cristas das ondas divergentes fazem com a direção do navio. A direção do navio está aqui, o ângulo aqui, né, que as ondas divergentes estão se propagando, né, faz esse ângulo θ aqui. Tá? Uma vez que conhecemos a velocidade v', né, das ondas divergentes, podemos avaliar o comprimento das mesmas com a expressão já usadas para as ondas transversais. Foi o que eu fiz, né? Exatamente o que eu fiz. Esse aqui é o comprimento de onda da onda divergente. Então, continuando aqui com as características quantitativas, as equações que acabamos de ver mostram que o comprimento das ondas é uma função da velocidade do navio. Então, L0, né, o comprimento, é uma função da velocidade do navio. É fácil entender que na medida em que a velocidade aumenta, né, pode ser atingida uma condição na qual o comprimento da onda transversal gerada na proa seja igual ao comprimento do navio, né? Vamos ver o desenho aqui, vamos entender o que está escrito ali. Né? Nós vimos que esse comprimento, deixa eu apagar aqui. Nós vimos que o comprimento, esse comprimento aqui de onda, né, L0, ele é proporcional à velocidade do navio. Então, se a velocidade aumentar, o que vai acontecer com este comprimento? Ele também vai aumentar, né? Vai aumentar daqui, vai para cá, o comprimento vai ficar maior, né? Então tem um ponto, né, tem uma velocidade específica em que este comprimento de onda, né, este comprimento de onda aqui, vai ficar do tamanho do comprimento do navio, né, aumentando a velocidade. É o que está escrito ali. Tornando aqui. Né? Então, é fácil entender que na medida em que a velocidade aumenta, pode ser atingida uma condição na qual o comprimento da onda transversal gerada na proa seja igual ao comprimento do navio. Quando esta condição ocorre, há praticamente uma crista na proa e uma crista na polpa, né? Então o comprimento de onda vai ser do tamanho do comprimento do navio. De modo geral, podemos dizer que o número de ondas existentes ao longo do casco, né, é obtido dividindo-se o comprimento do navio, né, pelo comprimento de onda. Então o número de ondas, né, ao longo do casco, né, bem simples, vai ser o comprimento do navio, né, se o comprimento do navio for igual a 100 metros, 100 metros é muito grande, a 20 metros, e o comprimento de onda foi igual a 2 metros, então o número de onda vai ser 10 ondas, né? Desculpe, se o comprimento do navio foi igual a 10, L, igual a 20 metros, e o número de ondas, e o comprimento de ondas, o L0, foi igual a 2 metros, então o número de ondas vai ser 20 dividido por 2. Nós temos 10 ondas, né, ao longo do casco. Nesse exemplo aqui, né, nós temos uma onda aqui, uma onda, duas ondas, né, 2 ondas e meia aqui, mais ou menos.
dando prosseguimento. Então, considerando as equações, né, vamos juntar a equação. Essa equação que nós acabamos de falar, número de ondas igual ao comprimento do navio dividido pelo comprimento da onda, e esta outra equação que nós achamos aqui, né, que é L0, que é o comprimento de onda, é igual a 0,557 v ao quadrado. Então, juntando essas duas equações aqui, nós temos esta relação aqui. O que é esta relação aqui? Né? O que é esse lado esquerdo aqui dessa equação aqui? Esse lado esquerdo aqui, ele não é o número de Froude, né? Mas só que é uma relação aqui que lembra o número de Froude. Relembrando, o número de Froude é V raiz de GL, né? É um número que lembra o número de Froude, né? Então, já sabemos o significado desse coeficiente. Então, oportunamente procuraremos mostrar as consequências dessa relação. Tá? Então, na próxima aula, nós vamos ver a consequência desta relação. Então, na próxima aula, nós vamos continuar. Obrigado.